Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira oficina de educação ambiental. Nós temos como primeiro tema o uso dos 5 R's, ok? Vamos lá? Então vamos começar. Eu escolhi para a gente dar início um trecho da Constituição Federal, para a gente saber que está na nossa lei. Olha o que diz no artigo 222. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu vou deixar essa reflexão. Será que está sendo colocado em prática esse trecho da Constituição Federal? E será que a gente, como cidadão, não podemos cobrar se essas coisas não estiverem acontecendo no nosso dia a dia? Ok? E nós vamos lá para um segundo conceitinho. Para essa aula de hoje, um termo essencial é a sustentabilidade. A gente vê tanto falar, né, na mídia, na TV, falar sobre sustentabilidade, mas afinal, o que é sustentabilidade, gente? Dos conceitos que eu encontrei foi esse aqui, mas depois a gente vai discutir um pouquinho. Vai se referir ao princípio de busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade de recursos naturais, olha essa imagem aqui, e a exploração deles por parte da sociedade. Sustentabilidade, a gente tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler na Constituição. É quando a gente utiliza esses recursos sem degradar, sem esgotar. É quando a gente consegue ter uma vida sustentável mesmo, sem acabar, entendeu? Sem destruir completamente, certinho? Então, eu sei que vocês já são maiores, a maioria já tiveram aula sobre os recursos naturais, certinho? Então, eu só trouxe só umas imagenzinhas aqui, os principais recursos naturais e os nossos produtos, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o que usamos como matéria-prima para produzir cada produto desse aqui, certinho? Mas vamos lá? Mas afinal, gente, para começar, para onde vai os nossos resíduos? Eu gosto de usar o termo resíduo para quem é maiorzinho, porque culturalmente a gente utilizou o termo lixo como algo que não presta, que não serve para mais nada. A gente percebe que tudo isso aqui, tudo que a gente gera, a maioria das coisas que a gente gera, gente, é dinheiro, gera emprego para um monte de gente. Então, como que a gente vai usar o termo lixo para algo que dá dinheiro? Então, quando a gente usa resíduo, a gente dá mais valor àquilo que a gente gera. Certo, todo dia a gente gera um monte desses resíduos. E para onde ele vai? O que a gente faz? Será que basta a gente juntar numa sacolinha e botar na porta para o lixeiro pegar? Já está tudo resolvido? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não tem um passe de mágica para desaparecer quando o lixeiro pega, não. Sempre vai ter algum lugar que ele vai estar incomodando. Ninguém quer ter um lixão ou até um aterro sanitário perto das nossas casas. Quem gosta de morar aqui? A gente está aqui na cidade universitária, próximo ao bairro São José, e gosta de morar perto do lixão. Tá vendo como ninguém gosta disso tudo aqui, mas infelizmente às vezes a gente prefere jogar o problema só para alguém. Então hoje a nossa aula é exatamente para a gente ver que a gente pode fazer muitas coisas de forma tranquila que vai contribuir para resolver esse problema, certinho? Então, o nosso lixo, o nosso resíduo que a gente gera é da nossa responsabilidade, certinho? Mas vamos ver. Olha como ele pode muitas vezes parar, onde ele para. A gente sabe, aqui na nossa cidade nós não temos praia, não temos os oceanos, mas nós temos um monte de rio, de fonte, que é o cerrado tem bastante nascente, vai ter riacho, essas coisas todas, não é? E a gente vê que esses seres aqui, ó, quando vem a chuva, tudo que está aqui jogado, até mesmo dependendo do local do lixão, pode ser arrastado pela chuva e vai parar dentro de um local desse aqui. Olha esses seres vivos. Imagina, esse aqui pede socorro. Isso aqui tudo quem gera somos nós humanos, certinho? Na nossa cidade,
não existe aterro sanitário. Assim como a maioria dos municípios do Brasil não tem aterro sanitário, porque o custo é muito alto para construir um, não é barato. Então, o que que acontece? Quando você bota na porta da sua casa, simplesmente pega e vai cair aqui, gente. Vai poluir o nosso solo. O solo de Luiz Eduardo, a gente sabe que tem muita água subterrânea, vai poluir as nossas fontes de água, que depois nós mesmos vamos ingerir. Às vezes, para piorar, ainda põe fogo para reduzir volume. Eu não sei se essa prática acontece em Luiz Eduardo, mas tem muitos lugares que põe fogo para reduzir o volume do lixo, para poder pegar alguns metais que restam ali, para levar até para reciclar mesmo. Mas imagina o quanto que polui o nosso ar, essa fumaça de tudo aqui, ok? Então, nós temos que pensar sobre que ações a gente pode fazer para nosso resíduo não ocasionar isso aqui, ok? Vamos lá. Então, uma das soluções é a gente estar usando os 5R, que é o tema da nossa aula de hoje, ok? Eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada um. O primeiro R que eu escolhi, que eu acho super importante, é o recusar. Recusar é dizer não. Quando você for na loja, algum lugar no mercado, comprar qualquer coisa que você for comprar, pense antes disso aqui, ó. Eu realmente preciso disso? Eu vou usar pelo menos umas 30 vezes esse objeto? Será que em casa não tem um parecido? E se você refletir, gente, e ver o impacto que tudo isso vai ocasionar, que a gente vai estar verificando aqui à frente mais ainda, você talvez pode recusar. Quando a mídia estiver mostrando aquele monte de coisas legais, de celular, TV, de calçado novo, aí você vai ter a consciência de dizer não, tá bom? Então, o que é o recusar? É não desperdiçar, causando o menos lixo possível e não aceitar produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. É a gente não comprar, né, de empresas poluidoras, certinho? Então, esse é o primeiro R, recusar, dizer não. Segundo R, um dos que eu acho mais importante, que é esse aqui, ó, reduzir. Consiste em diminuir o consumo de bens e serviços. Isso significa que ao fazermos nossas compras, devemos adquirir apenas produtos que são realmente necessários, eliminando a aquisição de bens supérfluos. Outra forma da gente reduzir, além da gente cortar mesmo compras supérfluas, coisas que você não precisa tanto assim, a gente tem essas embalagens aqui, ó. Eu uso isso aqui no meu cabelo, eu comprei esse aqui. Quando esse produto aqui, esse creme acabar, ao invés de eu comprar outra embalagem dessa, eu posso optar pelo refil. O refil, gente, vai ter menos 76% do plástico que é da embalagem original. Então, ao invés de eu estar jogando gerando esse monte de plástico, eu vou gerar esse plástico aqui, ok? Que é bem menos agressivo. Despejo nisso aqui. Está resolvido. Outra coisa, quando vocês forem no mercado, ao invés de vocês, quando vocês forem comprar alguma coisa, olha essa embalagem aqui, presta atenção como a gente tem que ter o senso crítico. Vem na caixinha e ainda vem uma outra embalagenzinha, um biscoito. Então, será que precisa tanta embalagem para fabricar e para vender um biscoito? Então, dê preferência àquela marca que use menos embalagem. Por quê? Você vai estar gerando menos gasto, gerando menos embalagem e automaticamente vai estar contribuindo para reduzir o desmatamento, o corte de árvores, ok? Então, reduzir o nosso segundo R, ok? Importante, muito importante. Vamos lá. Olha como é que o nosso planetinha está. Aqui a gente sabe que é, né, um desenhozinho, porém, gente, a gente está nessa situação. Ele está pedindo literalmente socorro. Por quê? Porque os nossos recursos naturais estão sendo esgotados. E tudo para fabricar tudo isso que eu tenho aqui, tudo que a gente sabe, precisa de muita água, água potável. Ok? Então vamos lá. Próximo R. Reutilizar. Quem nunca fez isso, né? Vamos lá ver como é que a gente pode
colocar mais ainda a questão da reutilização em nossas vidas. Uma dica é recuperar produtos que não funcionam mais, para que eles voltem à sua cadeia produtiva e vai evitar que se torne mais lixo, que gere mais lixo. O que seria voltar à cadeia produtiva? Um celular. Seu celular quebrou, você, ao invés de você descartar ele de qualquer forma, que a gente sabe que é super poluente, você vai ali e envia para uma loja de manutenção que possa fazer algum reparo e ao invés de você descartar, ele volta para essa cadeia produtiva. Então você consegue utilizar ele por um bem mais tempo. Isso se chama prolongar a vida útil dos nossos materiais, dos nossos objetos, e é isso que está faltando. Quando você compra um sorvete, e você pega esse potinho e você usa para colocar qualquer alimento na cozinha, quem nunca fez isso? Isso é importante, brinca, mas isso é muito importante, você está prolongando esse potinho, a vida útil dele. Aí depois, quando ele já estiver bem velhinho, furar, quebrar alguma coisa, aí a gente vai dar uma outra utilização para ele e não vai ser no lixo não, tá bom? Então isso é super importante, essa reutilização. Potinho de manteiga, a gente está usando para colocar qualquer objeto. E olha que legal, essa ideia aqui também achei bem criativa, que eu ganhei de lembrancinha. Pegaram o vidro e decoraram, e deram como lembrança de um casamento, tá bom? Olha que interessante, certinho? Então esse é o reutilizar. Reutilizar é super importante. A gente olha aqui quanta coisa linda e criativa a gente pode fazer com o R de reutilização, certinho? Vamos lá então, próximo. Repensar. Devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Será que essa aqui é a melhor forma, gente? Quando você não tiver mais jeito, que você tiver que descartar, repense como você vai descartar esse objeto, em que local, como, se não vai causar impacto. Certinho? Se não tiver jeito mesmo de consertar, se não tiver mais conserto nenhum. Então, repensar essa forma de descarte. Repensar também, gente, se a empresa ali que está construindo, que está fazendo qualquer coisa, se ela também não está prejudicando o meio ambiente. A gente tem que repensar tudo isso, ok? E o último R agora, de reciclar. Por que no reciclar eu coloquei essas imagens aqui tão duras, né? Vamos lá ver, gente. Se eu pegar todas essas embalagens que eu falei com vocês e eu fizer esse descarte irregular, de qualquer forma, inclusive na nossa porta para o lixeiro pegar, você está contribuindo com isso aqui, gente, ó. Você vai contribuir para que seres humanos, pais de família, vá para um lixão, sujeitar a estar junto com rato, com urubu, com barata, pegar todo tipo de doença para poder sobreviver. Porque eles não têm outro meio de vida. A forma que eles têm de sobreviver é essa daqui, se você joga lá, eles vão ter que ir lá buscar. Aí você fala, ué, professora, mas o que é que eu posso fazer? Isso aqui. Separar. Se você separar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, pode colocar tudo num saquinho. Não precisa você separar plástico, papel e Luiz Eduardo. Então, não precisa, que é binária. É simplesmente você separar o seco do molhado, né, do orgânico. Separou do lixinho orgânico, você não colocar rejeitos, né, que vai ser aquele lixinho aquele lixinho que não serve, né, que é papel higiênico, fralda descartável. Não colocando isso aqui, todo o resto que é seco pode colocar tudo num local só, certinho? E a gente vai contribuir. Luiz Eduardo, gente, o Recicla Além sustenta 30 famílias. 30 famílias sobrevivem dos resíduos que você pode separar em casa. E a gente precisa disso. E agora eu vou estar explicando um pouquinho como a origem de cada um, para a gente poder ver os impactos que isso vai ocasionar, rapidamente, ok? Quando a gente pega o nosso plástico, existem vários tipos de plástico, ok? Esse aqui vai ser só um resumozinho. Todos eles, a maioria, só tem, se não me engano, um que não serve para reciclar, mas todos os outros servem. Pode colocar tudo na sacola que eles vão recolher. Qual o problema? O plástico está sendo o vilão da atualidade. Por quê? Porque ele foi consumido demais, fabricaram e fabricam plástico demais.
Aí o que acontece? Você fala assim, você vê que eu nem coloquei nada de quantos anos levam para se decompor? Porque isso, gente, é meio fictício. Quando o plástico se decompõe, eu peguei esse aqui bem velhinho mesmo, já saí nas ruas aqui da cidade universitária para coletar, ele vai virar microplástico. Ele vai quebrar e vai estar na natureza do mesmo jeito. Ele não vai desaparecer, ele vai simplesmente se degradar e virar microplástico. O que acontece o microplástico? Olha como ele ressecou, olha como ele ficou, os pedacinhos. O microplástico, olha aqui também esse pedaço de plástico aqui, já quase nesse processo, eu tentei pegar, mas ele é bem duro, mas ele também já está se degradando. Esse aqui ainda está mais ainda. O microplástico vai servir de alimento para muitos seres vivos. Os animais vão confundir com o alimento verdadeiro. E vai acontecer aquela imagem que eu mostrei para você, o intestino de um pássaro cheio de plástico. Eles acham que é algum alimento, coitados, e comem. Então, o microplástico é muito mais agressivo. Então, não pense vocês que quando leva 100 anos para se decompor, mas ele não vai se decompor, ele vai se transformar em microplástico. Então, o plástico, infelizmente, vai ser o nosso vilão. Do que é feito esses plásticos? Petróleo. A crise do petróleo a gente já está vendo no preço do combustível. Então, significa que está reduzindo a quantidade de petróleo que a gente tem no subsolo. A gente sabe que para repor esse petróleo vão levar milhares de anos. O que nós temos no momento foi naquela época de dinossauros ainda, que se decompôs. Vocês sabem que o processo é bem lento para surgir, né, o nosso petróleo, certinho? Aqui, nosso papel. Pode pegar papelão, essas embalagens aqui, de papelão, de papel, papelzinho. Depois que vocês usarem os dois lados, eu trouxe isso aqui até, já estava esquecendo de falar com vocês, por que não usar frente e verso dos papéis para depois descartar? Isso é uma forma de reutilizar também, mas usou os dois lados, envia também. Pode colocar tudo numa caixa, numa sacola, que o pessoal da coleta seletiva recolhe sim. Certinho? E agora, o isopor, aqui a gente não recolhe, isopor é um vilão mesmo. O que eu posso dizer sobre isopor? Mas a gente precisa, igual aqui, é uma embalagem de ovo, mas a gente precisa e vai no mercado, dê preferência àquilo que não venha com isopor. Não existe a caixinha do ovo de papelão, dê preferência à de papelão. A de papelão você pode enviar para reciclagem, que é um material muito importante para eles. Então, aquelas bandejinhas que vem com queijo, presunto, se puder vir coberta apenas com plástico, compra aquela que só venha com plástico, porque aí você não vai estar gerando isopor, que polui bastante o nosso meio ambiente. E agora a menininha dos olhos de todo catador. Toda vez que eu saio para caminhar aqui na cidade universitária com a minha cachorrinha, eu vejo um monte de gente de bicicleta com alguma caixinha atrás, recolhendo esses materiais. E qual é a menininha dos olhos que eles mais gostam? Os nossos alumínio. O alumínio, gente, é tão querido, não fica na rua, porque o valor agregado, o valor que se paga no quilo dele é um valor bom, um valor justo. Então, por isso que muita gente sai nas ruas recolhendo de manhãzinha. Se vocês perceberem, tem um monte de gente. E parabéns para esse pessoal, está contribuindo com o meio ambiente, está contribuindo com a nossa cidade. Isso é uma forma. Mas então, se todos os outros, se o plástico, o papelão, todos os outros materiais, né, tivessem, gente, o mesmo valor que a latinha, que o alumínio, com certeza esse problema dos nossos resíduos já teria sido resolvido, mas infelizmente não é assim, né? A gente sabe que não acontece dessa forma. Aqui dos nossos minérios, né, que é extraído, que acaba degradando o nosso solo, então reciclar isso aqui é super importante, certinho? Ok. Então, e o nosso vidro, que é um dos que mais consegue reciclar na íntegra mesmo, de forma que dura muito tempo, é o nosso vidro. O vidro é feito, a matéria-prima vai ser a nossa areia, né? Vocês sabem. Então, ele consegue estar reciclando e aqui também recolhe o nosso vidro para reciclar. Ele consegue reciclar bastante, por muitos e muitos anos, o mesmo vidro, certinho? E a gente já sabe que o tema aqui, as nossas lixeirinhas, que na cidade não precisa separar, igual está aqui, certinho? Aqui o nosso símbolo. E a gente sabe o que é só o termo, né? Vai reaproveitar um produto e voltar
para fazer a fabricação de outro produto ou até do mesmo. Vai pegar isso aqui, vai fazer um processo todo que vai economizar muito mais energia, muito mais água quando a gente recicla, muito mais do que você extrair da natureza. Se você pegar o petróleo para confeccionar um plástico, seja ele qual for, certinho, qualquer embalagem, você vai estar gastando muito mais energia, muito mais água e a mão de obra é muito maior. Quando você recicla, reduz tudo isso, certinho? Nosso canudinho que eu estava procurando, que a gente sabe que é super desnecessário, que está sendo banido, graças a Deus, da maioria dos lugares, né? Que a gente vê que é uma coisa desnecessária. Você pode muito bem pegar, beber, certinho? Aqui, rapidamente, aqui como eu falei com vocês, é a binária, né, que acontece. Eu peço a vocês, se quiserem dar uma olhada melhor, dá um print nessa imagenzinha aqui, certo? Porque aí vocês vão saber o que a Recicla Lane coleta, mas quase tudo, caixinha de leite, essas coisas todas, eles recolhem, certinho? Aqui, outro print que eu preciso que vocês deem para saber, aqui é o contato da Recicla Lane, se caso vocês tiverem dúvidas sobre algum material, que eu não vou poder me prolongar muito para explicar tudo que eles recolhem. Aqui estão os bairros que cada dia da semana eles passam. Aqui na cidade universitária eu já sei de cor, porque toda terça-feira eu coloco na minha porta os meus resíduos, todos os meus resíduos, eu praticamente não gero lixo nenhum, porque eu faço compostagem. E tudo eu coloco para a coleta seletiva recolher. Então eu gero pouquíssimo na minha casa. Então é na terça-feira, aqui no bairro inteiro da cidade universitária, mas aqui vai estar todos os outros aqui, ó, Santa Cruz na segunda, aí vocês dão um print, vocês vão olhar direitinho cada rua que eles passam, tá bom? Cada bairro, certinho? E eu quero encerrar com esta frase linda de Gandhi. A terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades, mas somente para o necessário, não para o supérfluo, não para o que sobra, só o que a gente de fato precisa. Se todos nós pensarmos assim, a gente vai ter de fato um planeta sustentável, sem esgotamento e muito melhor para todos os seres vivos, não só para nós humanos, que o planeta não é só nosso, para todos os outros seres vivos, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima oficina. Tchau, tchau.